E aí pessoal, beleza? Rodrigo Bibo do site podcast bibotalk.com, aquele site onde você encontra áudios que falam de Bíblia, teologia, espiritualidade. E acessa lá que tem muita coisa boa. E já deixa eu te pedir, se você curte esse canal, ainda não se inscreveu, galera, clica ali no inscrever-se, adiciona no sininho, clica no sininho que aí o YouTube vai avisar você quando tiver um novo vídeo. E se você gosta do canal, sempre aperta no like, porque quando você aperta no like, o YouTube entende que você gostou do conteúdo e ele começa a te avisar dos conteúdos aqui do canal. Tá bom, gente? Então, inscreva-se aqui. Chegando a 20 mil, eu prometo pintar o meu cabelo de preto, tá bom? Olha só, já tem uns fios brancos aí, então me ajuda. Gente, você sabe o que esses textos aqui têm em comum? Romanos 12:5, Efésios 4:25, 1 Tessalonicenses 5:11, Romanos 14:19, 1 Tessalonicenses 3:12, Efésios 4:2, Gálatas 6:2, Efésios 5:21, Filipenses 2:3, Romanos 12:10, entre outros textos que eu poderia citar aqui. Sabe o que esses textos têm em comum? Alelon. E o que essa palavrinha grega significa e qual a importância dela na nossa espiritualidade? Fica aqui que vai ser o tópico e o tema do vídeo dessa semana. Gente, alelon significa um ao outro, uns aos outros, e isso é fundamental para a teologia paulina no que diz respeito à nossa salvação e à nossa vida em comunidade. A partir da teologia de Paulo, nós entendemos que a salvação, ela acontece no indivíduo, né? Ou seja, Jesus Cristo alcança esse indivíduo, transforma o indivíduo, mas a finalidade da salvação desse indivíduo não é somente ele ir para o céu, não. Deus não está preparando somente um povo para ir morar no céu. Deus está preparando um povo aqui na terra para ser a sua família. E isso já vem desde o Antigo Testamento. A partir de Jesus, todos aqueles que têm fé em Jesus Cristo fazem parte da família de Deus e, consequentemente, desenvolvem uma espiritualidade como membros da família de Deus. Isso é muito importante. E o desenvolvimento dessa espiritualidade na teologia paulina, ela acontece ao outro, uns aos outros. Então, nós nos exortamos, nós nos edificamos, nós nos admoestamos, nos repreendemos, nos encorajamos. Tudo, a espiritualidade cristã, ela acontece de maneira plena quando eu tenho o outro. Por isso que aqui no canal a gente fala tanto de unidade, tanto da importância da igreja local. Nós não temos maturidade e sabedoria suficientes para viver de maneira autômata, de maneira autônoma, no caso. Autômata é um filme do Bandeiras, né, do Antônio Bandeiras. A gente não tem capacidade de viver de maneira autônoma. A gente não fomos feitos para viver uma espiritualidade em si mesmada e sozinho. Você e eu não damos conta de gerenciar a nossa vida espiritual sozinho. É por isso que Paulo fala mais de 19 vezes nas suas cartas essa palavra alelon. Por quê? Porque alelon é um para com o outro. Tanto o Gordon Fee coloca como o Timothy Keller, né? Aqui, ó, edificando uns aos outros, em favor uns dos outros, suportando-se uns aos outros, levar as cargas uns dos outros, admoestar uns aos outros. Admoestar é repreender. A gente precisa um do outro, né? Porque a salvação em Jesus Cristo, ela não suplanta a minha individualidade, não. Ela transforma a minha individualidade. Porque na sociedade que a gente vive, nessa sociedade que jaz do maligno, tem o individualismo, onde eu me basto. E é o que acontece no Jardim do Éden, né? Não, nós queremos ser a causa e a medida de todas as coisas. O cristianismo não. Ele vem e coloca a minha individualidade no lugar dela. E essa individualidade, então, ela é transformada e regenerada. Então, eu, enquanto indivíduo, sou transformado. Eu, enquanto indivíduo, sou nova criatura. Mas o objetivo e a finalidade dessa minha transformação é para que eu viva em comunidade. E a manutenção dessa minha espiritualidade, a manutenção desse meu eu transformado, acontece no nós, acontece no eu e tu. Por isso que eu preciso da comunidade. Inclusive, Timothy Keller fala uma coisa muito interessante no Igreja Centrada. Olha só. Em suma, não existe meio de disciplina mais importante para formar o caráter cristão do que o envolvimento profundo na vida da igreja, a comunidade
cristã. Então, gente, é claro, a comunidade molda o desenvolvimento do nosso caráter. Nós somos chamados para viver em comunidade, em igrejas locais. E quando Paulo vai falar de unidade em igreja local, ele começa falando de paciência, de longanimidade. Por quê? Porque a gente precisa ter essas qualidades para suportar a vida em comunidade. A coisa mais fácil de fazer diante de um problema na comunidade é sair fora, porque nós não temos, o nosso eu, ele não aguenta o confronto, a gente hoje em dia não quer se envolver, não, cada um na sua e alguma coisa em comum. Não, nós temos alguma coisa em comum que é o Evangelho. O Evangelho é o quê? Ele reúne pessoas, né, que são pecadoras e que acreditaram nesse Evangelho que salva o pecador, e a partir disso, né, de pessoas regeneradas, um ajuda o outro nesse crescimento, nessa maturidade, nesse caminho cristão que é, né, a descoberta da maturidade, o crescer na estatura, né, o crescer até se parecer mais com Jesus Cristo. E isso é um desafio que eu não consigo sozinho, gente. Eu preciso de Jesus, eu preciso também do meu irmão. É muito fácil desenvolver uma espiritualidade desencarnada, sem igreja, sem o corpo. É muito fácil, eu e Deus, não, é importante eu e Deus, no pôr do sol, vi a beleza da criação e ali fiz a minha oração. Ah, vai catar um coquinho, cara, vai catar um coquinho. A espiritualidade, isso é importante, não vou dizer que a gente não possa ter um lindo pôr do sol e glorificar a Deus pela beleza da criação. Não é contra isso que eu estou falando, eu estou falando quem fica só nisso. Não, a gente é desafiado a viver na comunidade local, com os problemas da comunidade local. É por isso que Paulo fala tanto de alelon, de um ao outro, de uns aos outros, porque é nessa comunidade, é nesse conviver com o outro que eu sou desafiado enquanto pessoa, enquanto ser humano, eu sou desafiado a mudar, eu sou desafiado a fazer com que o outro mude. Por isso eu preciso ser convertido, por isso eu preciso de palavra de Deus em mim. Então assim, a minha individualidade precisa ser transformada. Eu não posso orar por você, eu não posso buscar a Deus por você. Agora, eu busco a Deus, eu leio a Bíblia, eu estudo a Bíblia para que na minha igreja local eu tenha a palavra de Deus para os meus irmãos e irmãs. Entende? A gente precisa ter essa noção de responsabilidade. Gordon V fala uma coisa muito bacana. Deus não está apenas salvando indivíduos e preparando-os para o céu. Ele está antes criando um povo no meio do qual ele pode viver e que em sua vida comunitária reproduz a vida e o caráter de Deus. Ou seja, é por meio da igreja que Jesus está revelando o seu caráter ao mundo. Eu sei que quando a gente lê essas coisas, a gente pode parecer muito utópico, mas cara, tu quer se inspirar por uma coisa que é certa ou tu quer cair naquele papo de não, é todo mundo pecador mesmo, é assim? Não, gente, a gente não pode, claro, todo mundo é pecador mesmo, a igreja é um ambiente onde pecadores estão se gerenciando por meio de Jesus Cristo. Agora, a gente tem que olhar para aquilo que é certo, a gente tem que procurar ter uma comunidade centrada no Evangelho. E uma comunidade centrada no Evangelho é uma comunidade de pecadores que se arrependem dos seus pecados. É uma comunidade de pecadores que reconhece que o outro é superior a si mesmo. É uma comunidade que reconhece que não existe o eu sem o tu. E que o objetivo do meu eu é estar em nós. Assim como Jesus é com a Trindade, assim como o Pai é com o Filho e com o Espírito. Então, leio aqui também uma passagem de Timothy Keller em Igreja Centrada. A maioria dos princípios éticos ou regras da Bíblia não são apenas códigos de comportamento para seguirmos de forma pessoal. São descrições de uma nova comunidade que produz o fruto espiritual do amor e da santidade. Ou seja, isso é a comunidade. E isso não poderia ser mais bíblico, gente. Jesus, quando ora na oração sacerdotal, nos versículos 22 e 23, ele deixa isso muito claro. Dê-lhes a glória que me deste para que eles sejam um, assim como nós somos um. Eu neles e tu em mim. Que eles sejam levados à plena unidade, para que o mundo saiba que tu me enviaste e os amaste, como igualmente me amaste. Esse é o objetivo da nossa unidade. É para isso que quando Jesus vai falar do Sermão da Montanha, tá? Sermão da Montanha. Jesus fala o quê? Que nós temos que ser como a cidade no monte. E a cidade, o que que é? Comunidade, coletividade. Não é o lobo solitário lá no monte. Olhem para mim, eu testemunho Jesus. Não, é a cidade, é a corporatividade, é o coletivo.
lá no monte, é o coletivo que está lá para testemunhar, não é o indivíduo sozinho. Então, gente, fica aí o alerta, fica aí, alelon, essa palavra deve ser muito importante para nós, uns aos outros, uns para com os outros. A gente precisa um do outro, a gente precisa ser crente para fazer o outro mais crente. O outro sendo crente me faz mais crente, mais temente a Deus. Então a gente precisa um do outro, a gente precisa desse compromisso, a gente precisa de comunidades maduras onde eu posso exortar o meu irmão, encorajar o meu irmão, né? Eu posso repreender o meu irmão, eu posso chamar a atenção do meu irmão, assim como eu também tenho humildade para ser repreendido, para ser exortado. Vocês estão entendendo? Isso é o que Deus espera da sua comunidade. Eu não tenho competência para gerenciar a minha espiritualidade sozinho, não tenho. E eu imagino que você também não. Por isso a importância da comunidade. E viver em comunidade é fácil? Não, dificílimo. Mas é nessa comunidade local que somos chamados a testemunhar de Jesus, edificar uns aos outros. A gente é chamado para isso. Por isso o autor aos Hebreus vai falar da hospitalidade, né? De a gente receber um ao outro, porque quando eu recebo, eu me abro, eu me mostro, e a gente não pode ter vergonha, tá bom? De confessar os nossos pecados uns aos outros. Gente, e por aí vai, é uma longa história. Vai ter BTcast sobre isso, porque é um tema muito importante e muito urgente. Deus abençoe a todos e até o próximo vídeo, se Deus quiser, e assim permitir. Fiquem todos na paz do Senhor Jesus. Valeu, galera.